Boa noite, mais um vídeo do Capivara Sincero e com vocês hoje um vídeo diferente. Eu estava mexendo em algumas planilhas velhas que eu tinha guardado lá em cima lá do armário, empoeiradas, e eu achei umas partidas bem velhas, não é antigas, bem velhas mesmo, e uma inclusive que eu tinha perdido e não lembrava como ela tinha sido. Aí eu resolvi dar uma olhada e resolvi postar aqui para vocês, talvez para relembrar os meus tempos de mais capivara ainda. E essa partida, para vocês terem uma ideia, ela está aqui, ó. É uma partida que foi jogada no dia 29 de maio de 1980. Vocês podem ver que eu era um bebê apenas. Eu já jogava xadrez, já entrego minha idade, né? E ela foi jogada no torneio Romano Charlier. Esse torneio era em homenagem a dois jogadores, o Romano e o Charlier, dois jogadores de xadrez muito fortes, acho que da década de 50, 60. E foi jogada contra o Jaime Chaves. Para quem não sabe, o Jaime Chaves é irmão da Joara e da Jussara Chaves, que todo mundo conhece. E ele era muito forte. Ele parou de jogar há muitos anos. Inclusive o Jaime Chaves, alguns anos antes dessa partida, ele havia ganho em um torneio internacional que houve em São Paulo, uma partida do Anthony Miles. E era um jogador muito forte, que se tivesse continuado, hoje seria talvez EMI, não seria EMI com certeza, talvez GM, mas ele parou, de certo, foi fazer outras coisas. As irmãs continuaram com muito sucesso. E foi uma das primeiras miniaturas que eu tomei na minha vida. Miniatura é aquela partida que se perde muito rápido. Aí eu falei, deixa eu dar uma olhada aqui nessa partida, que vocês podem ver, ó. Ela está anotada em descritivo, ó. Peão 4 bispo da dama, peão 4 rei. Durante muitos anos eu anotei desse jeito, né? Até o pessoal obrigar a anotar algébrico. Tanto que até hoje eu erro às vezes a anotação algébrica por causa desse tipo de coisa. Eu fiquei muito tempo viciado em anotar descritivo. Então vamos ao que interessa. Eu abri aqui. Vamos à partida, eu estava dando uma olhada aqui e é bem... Vocês como é que é. Ele jogou uma inglesa comigo. Eu consegui ganhar em 16 lances, né? O que eu fiz para perder no inglês em 16 lances? Vocês vão perceber que nessa partida que foi jogada há 41 anos, isso é assustador. Já tem umas características minhas que eu mantenho até hoje, sei lá, infelizmente, né? Bom, mas vamos ao que interessa. Ele jogou uma inglesa, eu joguei simétrica, que eu acho que eu tinha visto na ocasião. Até aqui tudo bem, ele jogou G3, né? Aqui eu acho que eu joguei D5, que eu acho que é o melhor. Quer dizer, tem outros lances, mas eu acho que, sei lá, dá pra jogar G6. Mas eu acho que D5 é o melhor. Ele comeu, eu comi, ele jogou bispo ali. E aqui nessa posição, os lances mais normais são o cavalo C7, ou mesmo cavalo toma, E3, eu não sei se é C6, não sei se é grande coisa, mas acho que cavalo volta para C7, é o mais normal. Mas o Ivan foi lá e jogou bispo E3, E6, né? Aqui, bispo 3 rei, defende o cavalo, que já é uma porcaria, né? Mas assim, não tá comprometendo demais a posição ainda, né? Aí ele jogou cavalo E4. Esse lance aqui, eu tenho minhas ressalvas, né? Eu acho que provavelmente ele jogou, olhou pra mim e falou, esse capivara eu vou ganhar rápido, né? E realmente funcionou, né? E esse cavalo E4 nem deve ser o melhor, né? A ideia é atacar o peão, depois pular pra G5 aqui, mas acho que eu consigo me safar. Tanto que a vantagem que ele tem aqui na posição é 28, 40, mas tá bom, vai. Esse lance aqui é aceitável. Ele tá melhor, acho que é perfeitamente possível. Eu defendi um dama C8, né? Um lance bonito, né? Já defende o bispo, defende o peão aqui de C5. Aí ele foi lá com o cavalinho. Vai catar meu par de bispos. Eu continuo desenvolvendo. Ele resolveu enfrentar outro bispo, porque aqui minhas peças são todas meio tortas, né? Aí eu joguei o F6 aqui, que minha posição já fica toda meio estourada, né? Ele comeu, eu comi. E aqui as minhas cartas brancas estão todas enfraquecidas. Esse peão aqui atrapalha o desenvolvimento das minhas peças. Minha dama está atrapalhando um E5 no futuro. Ele pode ter uns bispos H3 em algum momento, sei lá. Eu já estou meio frito nessa posição. Apesar que o computador dá só 0,51 de vantagem para ele, né?
Ele jogou esse bispo A6, que não deve ser muito bom, mas tudo bem. Quando o cara olhou um capivara jogando e falou, vou ganhar rápido. Mas o bispo A6 acho que tá bom. Mantém a vantagem. E eu fui lá para cima. Nada de defender peão. Tá aqui um cavalo lá para cima, já de olho e um chequinho aqui em D3, né? Porque eu era jogador de ping já nessa época, né? Eu queria fazer umas ameaçinhas assim, né? Ele jogou D3. Eu puxei a torre, sempre de olho em tomar um peão em D3, aproveitando que o rei dele tá meio debaixo da linha da minha dama, né? Só de olho dos golpinhos, né? Ele jogou dama D2. Joguei dama E5. Já dei uma melhoradinha na dama. Taquei a torre. Eu posso jogar agora E6. Agora com 0,44. Inferior só. Tá tudo meio torta a posição aqui, né? Mas enfim, o jogo segue. Ele jogou torre C1. E aqui nessa posição eu tinha que jogar o computador da dama D6, né? Ninguém faria um lance desse na dama D6. É muito absurdo. Talvez E6, sei lá. Tá inferior aqui, minhas peças não todas meio tortas aqui. Eu ia perder de qualquer forma isso aqui, né? Tá muito feio isso aqui, né, pra mim. Mas eu quis criar. E aí eu tive um lance até criativo, assim, mas uma falha tática básica, né? Eu joguei cavalo F4. Olha que bonito. E aqui se joga dama toma cavalo, eu tomo o peão dele de D3 duplo, né? Só que aqui eu falei num cálculo básico, né? Ele comeu o meu cavalo. Eu comi o peão dele com cheque aqui, achando que eu tô abafando. Só que aqui ele dá a dama dele. E agora, se eu tomar a dama dele, ele toma a minha. E ele tem um... O que ele tem a mais aqui? Só um cavalo e uma torre. Sei lá, tem... Não, ele tem uma peça a mais aqui. Ou melhor, duas, né? Fica com um cavalo e um bispo a mais. E aqui eu vi a burrada que eu tinha feito, né? Esse dama toma não passou pela minha cabeça, obviamente. Aí eu comi o peão, né? Não tô nem atacando a torre dele ali. Aí ele deu cheque. Eu cobri e abandonei em seguida. Que aqui ele tem, sei lá, pode tomar o peão aqui embaixo, pode tirar o cavalo. Aqui tá muito perdido, né? Tem torre 1 aqui, ameaçando minha torre, tem que voltar, a dama troca tudo, ainda cai o peão. Então essa foi meu primeiro amasso assim, que eu tomei, que eu me lembro, né? Eu devo ter tomado outros, mas há 41 anos. Bom, e aí eu achei super legal ver essa partida de novo. Tem outras partidas meio velhinhas aqui, mas depois eu vejo. E aí tem uma outra partida que eu acredito que eu devo ter jogado nesse mesmo torneio, mas essa eu me lembro. Eu gosto dessa partida, né? E eu vou explicar para vocês umas coisas interessantes aqui nessa partida que eu vou mostrar agora. Então, nesse torneio eu acredito que foi o mesmo torneio que eu joguei contra o Jaime Chaves, né? Ou foi um ano depois, eu não sei dizer porque eu não achei a planilha. Então, mas eu acredito que foi nesse torneio. Nesse torneio eu havia jogado, acho que na primeira rodada, um cara jogou B4 contra mim. Eu joguei E5, ele jogou bispo B2, eu comi, ele comeu, eu tirei o cavalo aqui. Aí a partida seguiu e eu ganhei um peão. E a partida foi seguindo, caímos no final, no meio jogo, no final, eu com um peão a mais, uma posição ganha. E aí eu não consegui ganhar. Eu estava muito ganho, mas eu não consegui fazer o meu peão a mais valer. E aí eu coloquei uma coisa na minha cabeça, que foi o seguinte: peão a mais não dá. Eu não consigo ganhar com o peão a mais. Eu não tenho xadrez, não tenho capacidade. Eu tenho que ter mais coisas a mais para poder ganhar uma partida. Bom, dito isso, eu fui jogar uma partida nesse mesmo torneio dessa partida do B4. Não sei se é da mesma partida do Jaime Chaves, contra o Souza. Eu não lembro o primeiro nome dele, mas a gente chamava de Souza, que era um jogador do Clube Xadrez São Paulo, que eu nunca mais vi. Cheguei a jogar algumas partidas com ele, ele participava dos torneios nessa época. E aqui ele jogou D4, a partida foi assim.
E essa partida eu achei muito legal por um detalhe. Eu joguei cavalo F6, ele jogou C4, e eu joguei aqui o Gambito Budapeste, que era a defesa Budapeste, virou o Gambito Budapeste. A ideia desse lance é dar um peão e tentar recuperar depois. É legal, né? Não é assim, vai acabar recuperando a ameaça aqui, defende ali, cavalo aqui, e vai recuperar o peão. Mas as brancas mesmo assim ficam numa posição boa. Uma outra possibilidade, daí talvez por causa do Gambito Budapeste, é porque as brancas podem comer. Eu tiro o cavalo, elas jogam aqui, por exemplo. Aí cheque. Aí, sei lá, ele joga cavalo aqui. Aí dama 2. Aí dama ali. Cavalo aqui, aliás, minto. Esse. E dama aqui. Super defende o peão de E5, né? E aqui as pretas vão ter que jogar, sei lá, F6 e dobrar o peão ali. Jogar um F6 e tentar jogar por alguma compensação, por causa da estrutura e tal. Mas assim, isso não... Na verdade, esse Gambito ou defesa Budapeste, ela tá meio refutada, não aconselho jogar. Tem umas linhas, que outro dia até joguei contra um cara, eu resolvi experimentar um peão dama. Tem umas linhas em que os caras jogam assim, quer ver? Come, joga ali, aí defende, ataca, meus peãozinhos lá, defende aqui. Cavalo 3, cavalo 3. Eu sei que tem umas linhas que, como é que era? Acho que joga esse. Acho que ataca, come. É uma coisa mais ou menos assim, não tenho certeza. Joga esse, foca. E aí tem umas linhas que não sei se exatamente nessa posição. As pretas jogam um lance assim, torre A6, com a ideia de passar a torre para lá, para cá, para dar mate. E tem uma teoria em cima disso aí até, mas eu não sei a sequência de lance. Mas também, tirando assim, o susto inicial da surpresa, né? Acho que teve gente que perdeu jogando contra isso. Também é totalmente refutado. Mas a título de curiosidade, né? Também tem os outros copinhos sujos, por exemplo, contra esse cavalo aqui, esse, come, joga lá, por exemplo, defende aqui, joga esse, joga aqui, joga esse, ou melhor, não, tem umas coisas assim, tipo cheque. Não minto. Ai, caramba, tô ficando velho. Acho que joga esse. Não, eu acho que é cheque mesmo que joga. Eu não sei exatamente nessa posição. Tem umas sujeiras assim, tipo assim, joga o cavalo aqui, aí quando cutuca ali, sei lá, come aqui, por exemplo, vai. É uma posição similar a essa aí, quando come, aí checkmate aqui. Umas bobeiras assim. Mas tá cheio de golpinho isso aqui. Só mostrar mais um golpinho. Que essa eu sabia na época, inclusive, antes da partida propriamente dita, que é esse aqui. Joga esse. Se avança, por exemplo. Aí joga lá. Mas aqui esse avanço não deve ser grande coisa, porque as pretas já desenvolveram 2 peças. Mas até dá pra jogar, né? Aí vamos supor que as pretas brancas joguem H3. Aí come ali, cheque. Sacrifica o bispo. Aí toma, né? Cheque. O rei sobe. Aí defende o cavalo. Aí com esse defesa de cavalo tem a ação dama G4, cheque, né? Então tira o cavalo aqui. Dama G5, cheque. Tô falando que eu não. Tira o cavalo aqui, roca. Roca não. Aí joga esse. D6. E aqui tem um golpinho. Aí joga um cavalo C3 aqui, né? Pra trocar e o rei poder fugir. Porque o rei não tá podendo fugir ainda pra cá. Pra D3 que leva duplo lá
Então aqui essa posição rei não pode estar fugindo ainda, ele está levando duplo, né? Então aqui ele joga contra esse, joga cavalo aqui, aí tem esse bonitinho lance aqui, que é um cheque. Se o rei sair para lá, duplex e ganha a partida. Se o rei tomou o cavalo, olha que bonitinha a atração, a bispo cheque é mate, né? Tem que comer, senão é mate. Aí dá mais cheque. Se vier para cá, cheque mate de peão. Se for para lá, olha que mate elegante, ó, dama cheque mate. Bom, mas vamos finalmente à partida, vamos ao que interessa. Aí na partida que eu joguei contra o Souza, eu joguei esse, ele jogou esse, eu joguei lá, ele avançou. Quando ele avançou, eu joguei o bispo C5, já na esperança de jogar o H3, né? É sonho de capivara, né? Mas ele pegou e jogou o cavalo aqui. E ferrou meus planos, né? Mas tudo bem, roquei. Ele jogou E4. Aí eu fui lá, tirei pra cima. Comecei o peão dele, mesmo sabendo que ele tinha o cavalo aqui. Aqui eu joguei dama ali, bem na cara dura mesmo, ameaçando checkmate. Aqui eu acho que ele tinha que jogar G3, né? Ele jogou aqui dama C2, mas defendeu a base. Jogou um lance meio natural, né? Sei lá, dama C2 sempre acontece em algum momento. Eu joguei esse F5 para abrir a coluna aqui, pressionar esse ponto. Ele atacou minha dama. Antes eu tinha visto que eu não perdi a dama, né? Eu tinha essa casinha ainda aqui. E aqui nessa posição ele jogou o cavalo D1. Ele super defendeu o ponto. Aqui vou me lembrar aqui como é que foi a história. Ah, não, minto, tô falando besteira aqui. Jogou na mão lá. Ah, joguei esse primeiro. Desculpa a minha falha, joguei esse primeiro. Ele jogou lá. Aí eu voltei a dama. Aí ele jogou esse. Então, nessa posição, vocês lembram que eu comentei aqui naquela outra partida que eu havia jogado nesse torneio, que o cara jogou B4 no primeiro lance comigo. Eu não ganhei a partida com peão a mais. Eu tinha um peão a mais, não consegui ganhar a partida. Aí quando chegou nessa posição contra o Souza, aí eu vi, olha, impressionante, eu vi que eu tinha esse lance aqui. Cavalo toma peão, ele comia. Se ele comer com esse cavalo, eu como o bispo, ganhei um peão. Se ele comer com outro, eu como aqui. Se ele comer com o cavalo, como o bispo. Se ele comer com a dama, eu como ali e sobra o bispo. Então, nessa posição aqui, eu vi que contra cavalo D1, cavalo toma peão, que é bonitinho, ganha um peão. Só que eu lembrei da outra partida que eu tinha ficado com o peão a mais e não ganhei. Então eu pensei, se eu jogar cavalo toma peão aqui e ganhar o peão, eu não vou conseguir ganhar a partida. Porque para mim um peão não é suficiente. Eu preciso de mais coisa para ganhar a partida. Olha só o pensamento. Mas tinha certa lógica. Por esse motivo, eu joguei F5. Eu vou continuar atacando. Aqui ele jogou F3. E aqui, sem calcular muito, até porque eu não conseguia calcular, como vocês vão observar, eu joguei esse lance aqui. Simplesmente pensando que se ele tomar o meu cavalo, eu tomo aqui, ele tem duas peças ameaçadas, eu vou recuperar uma delas e ainda eu tô com ataque, né? Mas eu não vou perder nada e fico bem, mas joguei assim meio que sem calcular, mas meio calculando, meio de olhômetro, assim, né? Não vou perder nada, depois a gente vê como é que fica. Então, quando eu joguei esse lance, eu joguei H6, ele pegou e voltou o bispo aqui. E aqui nessa posição,
Foi super interessante. Porque aqui eu pensei durante 40 minutos, ou foi mais, assim, concentrado mesmo. Eu tentava calcular umas sequências e eu não conseguia. Eu simplesmente não conseguia olhar, eu tentava calcular e eu não enxergava nada. Tudo começou quando assim eu estava no... Por isso que eu falo, é importante ficar no tabuleiro. Eu era bem mais novo, né? Eu adorava ficar, já gostava de ficar levantando da mesa toda hora. E eu fiquei analisando nessa posição, fiquei analisando um monte de coisa. O cavalo tá um peão lá embaixo. E aí eu comecei a pensar um monte de bobeira. Peão toma peão dando cavalo. Mas eu não chegava a nenhuma conclusão, até porque eu não tinha capacidade de calcular nada, né? E aí em um momento, determinado momento, eu falei, e se dama cheque aqui, ele ataca a minha dama. E aí, por um milagre, né? De repente eu vi que eu tinha um cavalo toma peão aqui. Mas ele come minha dama, mas eu tenho cheque e dou duplo. Eu dou a dama, eu dou o duplo dele. Só que quando eu dou duplo eu vou comer a dama dele, só que eu tô com uma peça a menos, que ele comeu minha dama, eu vou comer a dama dele com um cavalo. Aí eu vi que o rei dele, aí quando eu vi cheque peão 3 e cavalo toma peão aqui, peão toma dama, cavalo toma peão, rei sobe, eu vi que eu tinha cheque. Tipo assim, eu dou cheque, ele joga esse. Aí joga o cavalo toma peão ali, ele come a dama, eu dou cheque. Única casa aqui é rei 2, é quase mate, né? Aí cavalo cheque. Aí eu pensei, ele vai defender a dama. Aí peão toma peão cheque. Se ele comer, eu tomo a dama. E aí eu tô ganhando um peão 2, nem contei. Mas tô ganhando os 2 peões, já dá pra ganhar, né? Só que ele vai tirar a dama. E quando chegou nessa posição com o rei subindo, vindo até aqui, eu não conseguia enxergar nada. Eu me esforçava, falei, não é possível, tem que ter alguma coisa. Eu fiquei 40 minutos ou mais, não sei, fiquei muito tempo pensando. Porque naquele tempo as partidas eram muito demoradas, sei lá, 2 horas e meia para 40, tá? E aí, por mágica, por um relance, né, você baixou o santo em mim. Aí eu vi o bispo, quando o rei tá aqui, aí eu vi o bispo cheque aqui, e quando ele come, duplo, e recupera a peça. Posso comer a torre também. Aí eu fiquei pensando nessa posição, eu não conseguia enxergar nada, assim, absolutamente. Eu tinha uma vaga ideia do que estava acontecendo. Na hora que chegou na posição, aí eu vi que tinha um outro lance que eu não tinha visto, mas vamos ao que interessa. Então aqui, por exemplo, se eu dou cheque, ele cobriu, eu comi. Aqui a minha primeira análise foi que se ele comesse aqui, eu comia ali. Ele está perdendo a torre, né? Ele tem que cobrir de torre. Aí eu jogo o peão, toma peão. Eu meio que falei, aqui deve ter algum ataque, alguma coisa. Realmente aqui o computador está dando 3,55, mas eu não estava calculando nada direito. Eu estava jogando mais porque era bonitinho. Mas aqui, por exemplo, tem um peão, toma peão, ameaça o cavalo, essa torre está caindo. Foi meio que aquela intuição de ping, né? Então quando chegou nessa posição, eu joguei cavalo, toma peão. Ele comeu minha dama. Eu tomei ali. Ele subiu o rei, como eu tinha visto. Eu dei cheque. Aí ele vai defender. Se ele tirar o rei para outra casa qualquer, além de levar descoberto, pode perder a torre. Eu estou recuperando a peça. Né? Eu estou com uma peça a menos. Né? Aí aqui. Aí eu pensei, se peão toma peão, eu posso tomar a dama. Agora eu tinha bispo cheque, tinha um monte de coisa aqui, né? E nesse momento, quando ele tirou o rei aqui, eu falei, putz, esse lance aí me compromete. Aí eu vi, eu não sei se nessa hora eu vi um pouco antes, que milagrosamente esse cheque aqui. Opa, desculpa. Torre cheque aqui. Ele tinha que cobrir de cavalo, talvez fosse melhor, não sei. Bom, tanto faz, eu acho. Ele cobriu de bispo. E finalmente o lance que arremata a posição. Bispo cheque. Então, quando eu vi a sequência toda, eu não vi o torre cheque. Quando chegou aqui, eu não conseguia calcular. Ele tirou o rei, eu falei, eu dou cheque. Ah, não, minto. Eu pensei, eu ia jogar isso. Eu dou cheque, como ali. Ele joga ali, eu como a torre. E ele vai ter que caçar minha torre. Eu tenho uns peõezinhos aqui e tal. Dá vantagem para as pretas aqui, né? Então eu ia entrar nessa linha, foi o que eu consegui calcular, né?
que eu consegui calcular foi isso aqui, né? Ele cobre, eu tomo, cheque, toma dama e toma torre. Só que aí na hora eu vi que tinha um lance que é melhor. Quer dizer, eu acho que é melhor, né? Agora que eu tô vendo. Agora que eu tô vendo assim pelo computador. Eu já tinha visto faz tempo, mas não me atentei muito. Esse realmente é melhor. Aí ele tem que cobrir de alguma coisa, ele cobriu de bispo. E agora cheque aqui. É mate, né? Ele tem que comer. Aí eu como. Ele volta. Eu como aqui. E eu recuperei minha peça. Só que agora eu não tenho um peão a mais só. Eu tenho 2 peões a mais. Esse aqui vai cair, supondo, vai 3. No momento são 3. Nessa posição ele comeu. Eu comi. Ele voltou o rei e eu tirei aqui. E aqui eu pensei, agora eu vou ganhar essa partida porque eu tô com 3 peões a mais. 1 não dá pra ganhar, mesmo que eu perca esse. 2 a mais, eu acho que eu consigo ganhar. Aqui ele jogou mal, jogou esse lance aqui. Eu comi. O 2 por 1, né? Aqui ele deu esse peão aqui. Fiquei com medo até de tomar. Acho que dá pra tomar esse peão aqui. Mas joguei esse aqui, então acho que tá bem bom aqui. Para desenvolver. Aqui eu não lembro exatamente como seguiu, mas foi alguma coisa assim. Ele jogou esse. Tacou a minha base, eu comi, eu defendi. Eu sei que... Eu não sei se ele jogou esse lance aqui. Eu sei que em algum momento eu joguei uma sequência assim. Esse, tranquei a torre dele. Ia pegar a torre dele aqui depois, aí ele abandonou. Alguns lances depois. Eu não sei se eu joguei torre 1 primeiro aqui, torre D8. Mas então... vejam só, uma partida jogada há 40 anos, né? 41 anos, né? E mostra, assim, que eu mantenho algumas falhas ainda, né? Principalmente posicionamento das peças tortas, jogar aberturas esquisitas, defesas arriscadas. Mas assim, eu consegui melhorar o cálculo, né? E para mostrar que no começo mesmo é muito difícil conseguir calcular. A gente tem muitas inseguranças. Na verdade, eu acho que o meu jogo foi, em grande parte, melhorando, né? Tem que melhorar ainda muito, né? Mas por conta de jogar muitas partidas. Perder muitas vezes na mesma posição, perder em combinações, em finais. E aí você, mal ou bem, jogando durante 40 anos, você consegue ir assimilando algumas coisas, né? Outras não, né? Outras não tem jeito mesmo. Mas é assim, para mostrar que no começo é muito difícil o que às vezes para um jogador mais experiente parece fácil, um cálculo simples, ou desenvolver mesmo as peças de forma correta na abertura. E no começo assim é meio que na raça, né? Na sorte, e às vezes jogando até posições boas, mas e muitas vezes estragando tudo. Às vezes o cara, quando está começando a jogar bem a abertura, ele viu lá no livrinho e tal, fica melhor e não sabe o que fazer com isso. Então é uma mistura de tudo. Não existe fórmula mágica. O que existe é você encontrar a melhor forma de assimilar os conhecimentos com as suas derrotas, principalmente, né? E sempre tentar melhorar um pouquinho que seja a cada dia. E é isso. Eu achei. Eu tenho outras partidas que eu achei aqui. Partidas de. Uma partida jogada que eu perdi pro Horácio Matsura, o irmão mais velho do Everaldo Matsura, que jogava e me ganhou, jogou uma francesa. Me ganhou aqui em 81, num torneio da Volvo em Curitiba. Tem uma partida aqui com o Uruguaio. Tem uma partida aqui. Eu pedrei uma qualidade, acabei ganhando porque eu fiquei com a casa D5 forte. Tipo assim. Sem querer eu pedrei a qualidade e não era bom pro cara. E assim, como é que eu peguei o cara no golpinho na abertura e tal. É assim, no começo era tudo assim, algumas coisas melhoraram, outras não. Mas assim, eu achei interessante postar essas 2 partidas para mostrar assim o pensamento capivaresco, né, que não mudou, né, em alguns sentidos, né, mas melhorei, né. Mas assim, no começo é muito comum cometer certas falhas e não conseguir calcular nada. Essa partida que eu joguei eu achei muito legal porque eu consegui, meio sem querer, jogar uma posição de um cálculo difícil. Eu acho que até ainda hoje é um lance difícil de achar aquele dama cheque, a sequência. E lá, eu gosto muito dessa partida, tanto que eu lembro dela ainda depois de tanto tempo, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E mais pra frente eu coloco das partidas
que eu tenho achado interessante. Tá? Um bom final de sábado para vocês. E até o próximo vídeo do Capivara Sincero. Tchau.